Pra onde? Diretamente, acredito, do Rio de Janeiro, nosso querido parceiro Roberto Mota. Está no Rio de Janeiro. Fala, Aê. Mota, boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, nossa querida audiência. É um prazer estar de volta aqui. Boa, Mota. Mota estava tendo uns dias aí de descanso. Aí sim. Hoje volta lá ao seu QG. Quem tem a pergunta? Eu tenho. Tem pergunta? Você viu o Barbie ou não? Wagner Montes. Você assistiu o Barbie ou não? Ainda não. Você gosta de filme, você gosta de filme ruim? Pra quem gosta de filme ruim é bom. Faz muito tempo que eu não vou ao cinema. Eu sou muito exigente em termos de cinema. A coisa que mais acontece é eu ir a filme, achar chato, querer ir embora no meio. E eu vou te falar, o último filme bom que eu vi, que eu posso dizer assim, filmaço, foi Interestelar. Não sei se você já viu. É do Nolan também. Do Nolan. Ele fez o Oppenheimer também. Mas tem 3 horas. Dá pra cochilar, que é uma beleza. Então, é interessante esse filme, que tá todo mundo falando, eu não vi ainda, mas eu li há muito tempo um livro em inglês chamado The Making of the Atom Bomb, a criação da bomba atômica. É um livro, parece lista telefônica das antigas, mas é um dos livros mais fascinantes que eu já vi. E a história da criação da bomba atômica, desde lá de trás, quando os primeiros pesquisadores descobriram como é que funcionava o átomo, descobriram a emissão de partículas, até o Projeto Manhattan, é uma coisa absolutamente fascinante. E uma das partes interessantes do livro, que eu acho que está no filme, pelo que eu vi, é que quando acontece a explosão, o Oppenheimer, ele cita um verso, né, de uma obra muito antiga, se não me engano, Bhagavad Gita, eu não sei pronunciar direito, mas falando sobre destruição, porque ele se dá conta do que foi criado ali naquele momento, né? Exatamente. É isso aí, exatamente. E também tem a história que... Oi? Do Prometeu? Sim. Você sabe tudo, hein, Mota? Você é um cara que é um pequeno professor, hein? Eu sou curioso, Emílio. Eu gosto muito de ler. E eu gosto muito de ler sobre história militar, um dos assuntos que me interessa. Inclusive, nesse final de semana, que eu fui para Búzios pegar chuva e passar frio, né? E aí eu sempre levo comigo uma saca com livro. Dessa vez eu levei uma mala e eu fiz bem. Eu estava lendo um livro sobre a Guerra dos 6 Dias, lá em Israel, e fascinante. Tem livros assim que... daquele livro que você não consegue largar, sabe? Sim. Contando a história da guerra. Moshe Dayan. Guerra de Yom Kippur. O Moshe Dayan. 7 dias, foi né? Guerra do... Descobriram no final e ganharam, né? Mesmo com uma informação privilegiada. Ele entrou em todos os territórios, aí o negócio vem desde aquela época, né? Exatamente. Que era do árabe lá, do malucão lá, que ele queria fazer todo... Gaddafi? Não é o Gaddafi, não. O Nasser, desculpa. O Nasser. Nasser. Ele queria fazer o grande império árabe, mas aí eles tinham essa contra-espionagem. Tinha um infiltrado. Tinha um infiltrado ali, aí ele destrói todo o aparato. E ganhou a guerra. De uma forma inexplicável. Ganhou, mas também pegou tudo pra ele, né? O mais interessante dessa guerra foi que ela foi ganha nas primeiras 2 horas, porque os israelenses fizeram um plano que todo mundo dizia que era impossível. O plano era destruir a força aérea egípcia, que era muito maior do que a Força Aérea Israelense, destruir no solo e destruir os aeroportos. Então, eles organizaram as missões, treinaram durante meses, era uma época de muita tensão política, e aí, em um determinado momento, a situação chegou insustentável, os aviões receberam ordem de atacar, e eles atravessaram ali, voando o Mediterrâneo, quase na altura das ondas, uma missão que se dizia que era praticamente impossível. Iludiram as defesas aéreas egípcias e aí bombardearam os aeroportos egípcios, ou seja, inutilizaram as pistas e destruíram os MiGs russos, né, que os russos tinham vendido para os egípcios, a maioria ainda no solo. Então foi naquele momento que a Força Aérea Egípcia deixou de existir. Então, lógico, ainda teve muito combate ali no deserto do Sinai. É uma leitura fascinante esse livro, porque
ele mostra, Emílio, a guerra do ponto de vista de soldados, são os depoimentos dos soldados. Então não é glamour, não se glamoriza nada, não se vende uma falsa ideia de que guerra é uma coisa maravilhosa, pelo contrário, vários dos relatos têm muito amargor, muita tristeza de você ver soldados que cresceram juntos, o cara vendo o amigo dele morrendo ou sendo ferido de uma forma muito grave, né? Mas é um livro que inspira, porque mostra que quando um povo se une em torno de uma liderança competente, ele consegue coisas que muitas vezes as pessoas diziam que era impossível, né? Muito bom. Posso puxar aqui para a gente falar sobre o Centrão e o Lula? Porque a gente está vendo aí que a pressão em cima dele para se render ao Centrão está cada vez maior. Eu queria saber, Mota, até onde vai chegar isso daí, né? Você acha que vai chegar uma hora que o Lula falar, não, chega disso aí, que agora que manda sou eu? Ou ele vai abrindo as pernas até onde der? Ô, Morgado, olha só, eu vou te pedir desculpa porque eu fiquei uma semana de férias. Certo. Eu não acompanhei os detalhes dos acontecimentos. Aqui no Brasil, você fica meia hora sem acompanhar. Exato. Você já está totalmente por fora, né? Mas eu acho que o MOVE, e aí eu vou dar o meu palpite, né? A grande questão do Brasil hoje não é se o Centrão vai ou não vai participar do governo. Essa é a minha opinião. Eu acho que a grande questão do Brasil hoje é se os brasileiros e a maioria dos políticos vai se acostumar com determinadas coisas com as quais nenhum povo civilizado, livre, pode se acostumar. O Brasil mudou muito nos últimos meses, para pior, né? Então a gente viu coisas acontecendo que a gente jamais imaginaria que poderiam acontecer. Sim. Eu espero que ainda exista no Brasil um número suficiente de políticos que entendam que não adianta nada ele vender a liberdade dele hoje por um dinheirinho, porque vai chegar a hora em que ele vai ter que entregar a liberdade dele. Sim. E aí não vai haver dinheiro que pague isso. Eu, como toda vez que eu viajo, né, eu converso com muita gente. E tem gente que diz, pô, lá vem o Mota falando as mesmas coisas que ele conversa com o porteiro, que conversa com o garçom, mas é isso mesmo que acontece. As pessoas vêm falar comigo e aconteceu uma coisa muito curiosa aí lá em Búzios, porque no primeiro restaurante que eu sentei para almoçar com a minha mulher, veio nos atender um garçom, aí eu olhei o crachá dele e falei, não é possível. Adivinha qual era o nome do garçom que veio me atender? Lula ou Jair. Tá certo. Boa. Deixa eu só fazer um break pro Reginaldo, que o Reginaldo tá muito bravo. Então vamos fazer um break, a gente continua aqui com o nosso querido Mota. O Instagram dele e o YouTube tá voltando de férias, tá todo lindão, Roberto Mota Oficial. Então já que você tá voltando de férias, o que nós vamos falar? De pescaria? Não, eu posso complementar o que o Morgado falou sem precisar ler a notícia? Do quê? Sim. A gente estava falando do centrão desses acordos, meu querido Mota, mas o que estão falando também é que o Haddad ele está correndo para passar logo as reformas, porque possivelmente pode acontecer um escândalo das emendas, que jorrou muito dinheiro para serem aprovadas. A gente viu aí bilhões acontecendo. Você acha que pode acontecer um escândalo por causa dessas emendas aí, de tanto dinheiro, se foi uma forma legal Sim. ou não? Essa é a minha pergunta. Eu acho que tudo, hoje, no Brasil, tudo pode acontecer, né? Agora, uma das coisas que mais... Eu estava refletindo sobre isso, e é uma coisa que eu não tinha articulado direito. Mas eu li um dos livros que eu li nessas minhas curtas férias, ele colocou isso de uma forma muito clara. Quando você vive num país onde a lei pode ser mudada a qualquer momento e mudada, às vezes, para dizer o oposto do que ela dizia antes, você vive numa insegurança total, onde como é que você consegue planejar o futuro? Como é que você consegue pensar nos investimentos que a sua empresa vai fazer, ou se você vai contratar ou não alguém, ou se você vai entrar em determinada atividade, né? E isso é um sentimento que muita gente tem hoje no Brasil.
a gente tem uma incerteza muito grande sobre o que vai acontecer amanhã. E aí eu queria puxar 2 assuntos que estão aí em pauta, que são relacionados e que tem a ver com isso que você falou aí. Primeiro, eu fiquei uma semana fora quando vi, aí tem várias novas decisões, decretos em relação à questão das armas. E aí eu fiz um tweet ontem, quando eu voltei, muito simples. Eu falei, olha só, tem muita gente querendo problematizar essa história das armas e tem gente que problematiza de uma forma inacreditável. Para mim isso é muito simples. Cidadão de bem pode ter arma para sua defesa. Bandido não pode ter arma. Para mim é simples assim. Aí veio um cara dizendo, acreditem nisso. O sujeito entrou aqui no meu tweet para dizer que essa história de cidadão de bem não existe. Isso é relativo. Que história é essa? Inclusive, eu já tive até um debate com, eu não vou dizer quem é, mas com um comentarista aqui da nossa grande Jovem Pan, um comentarista que faz o contraponto, também me disse isso há um ano, um pouco atrás, que ele não acreditava nessa história de cidadão de bem. Mas, enfim, a outra notícia interessante, que tem a ver com isso, porque o argumento para coibir o direito à posse, né, e ao porte de armas é que isso aumenta a criminalidade. Não existe estatística nenhuma que comprove isso, pelo contrário. As estatísticas que existem mostram que, se existe alguma relação, é inversa. Quanto mais arma na mão do cidadão de bem, menos crime. Mas eu defendo simplesmente pelo direito. É um direito inalienável. Há muito tempo, há centenas de anos no Ocidente, a gente acordou que todo mundo tem o direito à autodefesa. Agora, e aí a gente vê, você está acompanhando essa história da queda de criminalidade em El Salvador? Mas esse cara é meio maluco, hein? Que prendeu. Eu acho esse cara muito... Uma prisão gigantesca, viu? Eu não conheço o cara, não tenho, só que o número é impressionante. Que El Salvador é um dos países que tinha a maior taxa de homicídio do mundo. Eram 106 homicídios por 100 mil habitantes. Você tem ideia que no Brasil a taxa, a última vez, estava por volta de entre 28 e 30. Lá era 106. E agora a taxa caiu para 7,6. Mas tá meio que nem a granel lá. Igual aqui na Papuda, tá lá. O cara tá prendendo geral, meu amigo. Às vezes você vai no meio do rolo. Não sei, eu não sei lá. Não, ele quer mudar a Constituição, ele quer reeleição. Tolerância zero, né? Que ele fez uma prisão enorme. Não sei, não. Acho meio radical. Como eu te falei, a situação, em termos políticos lá, eu não sei o que está acontecendo. Agora, é uma queda de criminalidade absurda. Tá? Então, o que é essencial nessa discussão é a gente entender que o direito à autodefesa armada não tem nada a ver com combate à criminalidade. Quem quer reduzir a criminalidade está preocupado em tirar as armas das mãos dos bandidos. E aí eu queria até a ajuda de vocês, porque eu tenho acompanhado mais ou menos um noticiário, mas eu não me lembro de nenhuma medida tomada desde o início do ano para retirar a arma das mãos de bandidos. Exato. Eu não me lembro. Talvez tenham passado alguma lei aí aumentando pena ou acabando com progressão de regime, né? Então, por exemplo, o sujeito é preso com um fuzil numa operação policial, atirando em policiais. Existem vários casos documentados. Ele sai no dia seguinte na audiência de custódia. E tem uma coisa. Nem um dia preso. E tem uma coisa, né, ô Mota? Pô, isso aí foi referendo aqui, foi. Exato. O povo brasileiro fez um plebiscito, votou para ter a arma. Sim. Ele votou para ter a arma. Escolheu. Para você ver que não adianta nada. A gente vai lá e vota. Que nem um tonto. Depois que votou, virou tonto. Os caras só querem duas coisas da gente: o nosso voto e o imposto. O imposto vem. Esse vem, Mota. Arrecadar, né? Você vai ter que pagar muito imposto aí. Eu tô vendo aí os seus livros, suas coisas. Se preparem. Tem que vender a sala. Você vai ter que vender essa sala aí. Essa sala aí bonita que você tem. Que agora vem aí os super ricos.
Quem será os super ricos que eles vão inventar? Vou falar um negócio para você. Quem ganha R$1.000? Eu acho que tinha que ser igual está sendo lá em Israel, né? Israel, o Netanyahu lá, ele quer mexer no judiciário. O povo vai às ruas, o povo se manifesta, o povo ele quer que se explique por que vai mudar. Transparência. Transparência, mas lá os caras vão pra rua. Eu tava vendo uma foto, acho que é um metrô, todos com a bandeira de Israel. Não tem esse negócio da bandeira vermelha, bandeira verde e amarela. Todo mundo que é a favor e que é contra luta. Nas manifestações, a mesma luta para ver se... O que você acha disso aí? Ele quer mexer no judiciário lá, né? A situação lá é complicada. Eu conversei com alguns amigos que entendem, né? Lá a situação política de Israel é complicada. Na minha opinião, essa decisão, essa medida que foi tomada lá, não é a melhor medida. Porque quando você tem uma república, o que é uma das coisas essenciais da república? Você tem 3 poderes independentes que se vigiam e se controlam. São os tais freios e contrapesos. Nenhum desses poderes pode ser superior aos outros. Eu não acho que essa decisão, do jeito que eu entendi o que foi decidido lá em Israel, eu não acho que esse é o melhor caminho, né? E Israel tem uma situação de segurança delicadíssima lá. Apesar disso, Israel é a única democracia no Oriente Médio. Você imagina, o país mais ameaçado, cercado de inimigos, é a única democracia no Oriente Médio. Mas eu acho interessante a gente fazer um paralelo com o que está acontecendo lá, com o que está acontecendo aqui, essa reviravolta que aparentemente está acontecendo na Espanha agora, né, onde a direita conseguiu maioria ganhou as eleições, mas não conseguiu voto suficiente para formar um governo. Então pode ser que aconteçam novas eleições, até isso está em jogo. O que é importante aí, Emílio, na minha opinião, é a gente olhar as ideias que estão por trás das coisas, né? Então, a defesa da liberdade das pessoas tem que ser uma coisa incondicional. O cidadão de bem que não cometeu nenhum crime, o cidadão de bem tem direito a falar o que ele quiser. Ele tem direito a se manifestar do jeito que ele quiser. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é uma coisa que já vinha acontecendo gradativamente há muito tempo, mas que agora está chegando a um ponto quase insuportável, que é, se você não é de esquerda, prepare-se, porque você vai ser acusado de alguma coisa mais cedo ou mais tarde. Mas você tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida? Isso é um processo, Emílio, que eu já acompanho há muito tempo. Se você pegar o meu primeiro livro, que eu publiquei em 2016, eu já falava sobre isso em 2016. Quando eu comecei a estudar segurança pública, eu ouvi de muita gente que é promotor, que é juiz, que entende de sistema de justiça criminal. E eles sempre disseram: o sistema de justiça criminal do Brasil está tratando os bandidos como pobres coitados, que não têm culpa de nada. O próximo passo é chegar para um cidadão comum e dizer que a culpa é dele e começar a prender as pessoas, né? Então, mas eu acho que o que é importante é a gente explicar para as pessoas as ideias que estão por trás das decisões que a gente vê sendo tomadas, né? Essa história da reforma tributária, eu acho que o assunto da reforma tributária, para nós cidadãos, ele tem que morrer no momento em que a gente constata que a reforma não reduz imposto. Não existe hipótese de uma reforma que não reduz imposto ser boa para a gente. Mas ela vai aumentar a eficiência da economia porque vai permitir ganhos de produtividade. Ora, meus amigos, nós estamos em 2023 no Brasil. A gente não tem mais condição de acreditar a história da carochinha, né? Então, essa mesma coisa, defesa do livre mercado. Tem gente que acha boa a intervenção do governo na economia, mas que acha, olha que legal, o governo vai entrar para permitir que as pessoas possam comprar eletrodomésticos da linha branca,
o governo vai colocar dinheiro para financiar um carro. Nada disso tem qualquer chance de ser bom para a gente. Não deu certo, né? É aquelas coisas que não dão certo. Não deu certo em 2002, 2006, 2012. Não vai dar certo agora. Não é, professor? E outra coisa, e sacanagem também do Lula, de falar do negócio lá, te chamou os bolsonaristas de animais selvagens. Animais selvagens que tem que ser extirpados. Sabe quem falou isso? Em 33 alguém falou isso. Então. Em 33 alguém falou essa frase. Mas aí é só um deslize. Aí é um deslize. Um tropeço. É um tropecinho. Vou te falar, hein, Mota? Se preparem. Não tá fácil, viu? Se preparem, Motinha. Tamo ferrado. Acho que eu vou tirar férias de novo. Eu vou lá pra Búzios com você. Tomar uma caipiroca. Tomar uma caipiroca. Caipiroca. Isso eu gosto, pra dar refrescada. Caipiroca é o esquerdista que faz. É o barman esquerdista. Ele tá lá falando. Pede com vodka. Vem uma caipirinha com a. Você falou que era uma caipirinha. Mas ele não avisa que é caipiroca. Não, ele não avisa. Você toma sem saber. Isso, aí vem caipiroca e vem mais o que vem. E vem o serviço. Vem. Eles vêm com aquele boné do Che 20% a mais com a Puta, vem. Ô, Mota, tem muito barman que faz caipiroca lá em Búzios? Tem, né? O Rio tem muito caipiroca. Ah, tem. Não, eu só tomo caipirinha de cachaça. Boa. E ponto final. Uma palha caipiroca. Põe o livro do Mota aí, que é o maior sucesso. Põe aí o livro do Mota. Saiu agora outra edição pra você. Pode fazer o comercial aí, Mota. Opa, pera aí, cadê? Quer que eu pegue aqui o livro? Pega aí, porque os caras aqui dormem. Gincana Turma aqui dorme. Aqui, ó. Aí, ó. Tá aí em todo o Brasil, você pode comprar agora pelas redes, pode comprar pelo Amazon. Aí, ó. Esse aí eu já tenho. Jogando pra ganhar. Jogando pra ganhar é a segunda edição do livro. Ela tá mais fina, tá mais atualizada. Tirei algumas coisas que eu acho que perderam a atualidade. Tá em livrarias de todo o Brasil. E o outro, né? Para quem quiser entender o que está por trás dessa história de tratar criminoso como um pobre coitado. Esse é bom. Esse eu já li. Construção da maldade. É o Jogando para Ganhar, que está aqui na minha mão também. É isso aí. Construção da maldade. Esse aí. E esse aqui é a Construção da Maldade, que fala sobre tudo que está por trás dessa crise. Todas as mentiras que a gente vê os estudos, que não tem estudo nenhum. Esse livro é muito bacana, do Mota. Obrigado, viu, Mota? Valeu, Emílio. Obrigado, pessoal. E um abraço para nossa audiência. É isso aí. Valeu. A audiência gosta muito de você. Obrigado.